Boa noite, amados irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Voltamos mais uma noite, mais um dia na nossa escola bíblica, onde o Senhor tem falado muito ao nosso coração e hoje não vai ser diferente. Precisamos ouvir a palavra de Deus, entender a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, porque muito não têm obedecido, muito têm se tornado crentes rebeldes por não obedecer, não praticar a vontade de Deus e a palavra de Deus, amém, irmãos? Então, que nós sejamos crentes melhores a cada dia, que nós venhamos aprender da parte do Senhor e assim possamos agradar ao coração de Deus, amém, irmãos? E usufruir do melhor desta terra, comer o melhor desta terra, ter alegria nesta terra ainda nesse tempo, amém? Aleluias! Pois hoje nós vamos para a lição número 12, onde o tema é Esdras e Neemias combatem o casamento misto. É um assunto muito forte, é um assunto em que vai certamente falar ao seu coração, à sua mente. E é isso mesmo, a palavra de Deus é para que venha alcançar a nossa mente e assim gerar transformação na nossa alma, nas nossas vontades, através do conhecimento da palavra de Deus. Amém, irmãos? Estamos ainda nos princípios divinos em tempo de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Amém? Nos dias atuais, precisamos então meditar na palavra de Deus, trazer o conhecimento e entendimento daquilo que passou com nossos irmãos, que nossos irmãos sofreram, né? E para que nós possamos, através das experiências dele, a gente não passar ou sofrer os mesmos danos que eles tiveram, amém? O texto áureo vai dizer assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Segundo aos Coríntios 6,14. A verdade prática: o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção. Uma bênção, irmão. Desde que seja observada a orientação divina na sua formação. Amém, irmãos? Então, aqui é uma verdade prática, é um conselho, nós já temos aqui em cima em 2 Coríntios 6,14, onde nós somos exortados pela palavra de Deus com relação ao jugo desigual. E a gente observa ainda nos dias de hoje, mesmo em lares em que não tem o jugo desigual, marido e mulher, crente, conhecem a palavra de Deus, mas ainda acontece às vezes alguns intempéries, né? Porque o inimigo deste século, ele tem tentado roubar a alegria dos lares cristãos, dos lares em que Cristo Jesus é o centro. Então nós precisamos entender isso, nós precisamos estar firmes no propósito de Deus para nossas vidas, amém, irmãos? E não nos deixemos ser levados, ser enganados pelo inimigo de nossas almas com aquilo que ele tem tentado fazer dentro da família e do lar cristão, amém? A leitura diária está irmãos. A leitura bíblica ela está em Esdras 9, do 1 ao 4, 10, do 1 ao 3. Esse eu inseri no nosso texto, na nossa leitura, tá, irmãos? E Neemias 13, do 23 ao 26, 9, 38 e do 10, 1, 29 e 30. E Esdras, aleluia, só isso. Eu vou repetir, tá, irmãos? Então, a nossa leitura bíblica está em Esdras 9, do 1 ao 4, 10, do 1 ao 3, esse eu inseri esse texto, Neemias 13, do 23 ao 26, 9, versículo 38, capítulo 10, versículo 1, versículo 29 e versículo 30, onde diz assim a palavra de Deus em Esdras 9, do 1 até o 4. Acabadas, pois, essas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. 2. Porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos,
e assim se misturou a semente santa com os povos desta terra, e até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nesta transgressão. E, ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Aleluias. 4. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro, porém eu me fiquei assentado atônito até ao sacrifício da tarde. Esdra 10, do 1 ao 3. E quando Esdra orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: Nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com as mulheres estrangeiras dentre os povos da terra, mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme ao conselho do meu Senhor e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Neemias 13, do 23 ao 26. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas, moabitas. 24. E seus filhos falavam meio asdoditas e não podiam falar judaico, senão segundo a língua de cada povo. E contendi com eles, e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e os fiz jurar por Deus, dizendo: Não dareis mais vossas filhas e seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. 26. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado do seu Deus, e o pondo-o Deus rei sobre todo Israel? E contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar? Neemias 9. E com tudo isso fizemos um firme concerto e o escrevemos, e selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Neemias 10, 1, 29 e 30. E os que selaram foram Neemias, o Tisata, filho de Acalias, e Zedequias. 29. Firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres, de entre eles, e convieram num anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. 30. E que não daríamos as nossas filhas aos povos desta terra, nem tomaríamos as filhas deles para nossos filhos. Amém, irmãos? Esse é um texto muito forte, é um texto muito pesado, porque nós vimos aqui Esdras muito chateado, muito amargurou-se quando ele ouviu dos príncipes, não só o povo, mas também os príncipes, os sacerdotes, os levitas tinham tido relacionamento com o povo daquela terra, com os povos estrangeiros, assim trazendo maldição para o povo de Deus. E aí Esdras ele chora, Esdras ele se lamenta muito, ele suplica a Deus por misericórdia por aquele povo, e aquele povo ele percebe o erro que eles fizeram, e aí surge no meio deles, Secanias, um homem que se levanta e diz que nem tudo para o povo de Israel estaria acabado.
e que ainda teria conserto, e o conserto seriam eles se separarem dessas mulheres e as mulheres dos homens que tiveram filhos e filhas, e tudo seriam separado, e esse relacionamento não mais daria uma continuidade com esse relacionamento. E aí a gente começa a perceber que houve um grande pesar, houve um grande lamentar pelo povo, porque o povo, eles reconheceram os erros que eles haviam cometidos. Amém, irmãos? E isso já tinha trazido para o povo de Deus, desde quando o povo saiu do cativeiro egípcio, né? Então vieram uma multidão de povos se misturando com o povo hebreu, e aí houve grandes murmurações, o povo, eles se contaminaram com aqueles povos, o povo, eles começaram a adorar outros deuses, que eram os deuses que esses povos, eles confessavam, né? Então foram bezerros de ouro, foram tantas coisas que eles passaram a adorar no meio, e aí o povo hebreu que vinham ali para ser liberto, estavam junto com aquele povo e começaram a adorar esses deuses. E desde esse período Deus já vinha anunciando a esse povo um castigo para eles se eles não retornassem a adorar o único Deus, amém? Mais tarde nós vemos também Acabe, também um rei que se volta também para ter relacionamento, para se casar com uma mulher que adorava também outros deuses, a mulher idólatra que era Jezabel. A história de Jezabel nós muito bem já conhecemos, uma mulher perseguidora, perseguiu os profetas do Senhor, mandou matar muitos profetas do Senhor, e Acabe conivente com tudo isso. Então, assim acontecia com todo aquele que se misturavam com mulheres de outras nações, e Deus havia dado uma ordem para que o povo não se misturasse, amados irmãos, não se misturassem. Aleluias! Mas o povo, como sempre, o povo desobediente a Deus, o povo sempre passando por tragédias. Vimos também Sansão também, um homem separado, um homem nazireu, um homem que tinha uma grande promessa de Deus para a sua vida, mas também ele resolve também desobedecer a Deus e se apaixona por uma mulher filisteia. E aí, como nós bem já sabemos o desdobramento da história de Sansão, nós vimos Sansão passar por períodos muito ruins da sua vida, onde ele é levado inclusive à morte. Amém? Aleluias! E a gente consegue perceber então que sempre que o homem e a mulher, eles descumprem a ordem de Deus, o mandamento de Deus, grandes consequências eles passam. Amém, irmão? Mais tarde nós estamos vendo também Salomão. Salomão, como já contou aqui a história aqui, né? Salomão diz assim no versículo 26 de Neemias 13: porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, sendo amado de seu Deus e pondo Deus rei sobre todo Israel, e contudo as mulheres estranhas o fizeram pecar. Amém, irmãos? Deus é um Deus onisciente, Deus é um Deus onipresente, Ele está em todo lugar, irmãos. O nosso Deus é um Deus que conhece, Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo, irmãos. Nós precisamos ter essa convicção, essa certeza que Deus sabe de tudo. Amém? E por isso que Ele nos deixa um manual, Ele nos deixa ensinamento para que nós não caiamos dos mesmos erros dos nossos irmãos no passado. Amém? Então nós temos pessoas aqui exemplificadas na palavra de Deus que desobedeceram, resolveram andar pelo seu próprio entendimento. Amém, irmãos? Homens rebeldes, porque rebeldia é quando você se rebela contra uma determinação de Deus, e rebeldia é um pecado, meu irmão, muito ruim. Rebeldia é um pecado que afeta o caráter de Deus, a autoridade de Deus, e assim homens e mulheres têm feito. Amém? Aleluias, aleluias. E nós vimos que isso não ficou apenas com esses homens. Olha que o povo foi levado a diversos cativeiros por desobediência, por rebeldia à palavra de Deus. E Deus anunciava: olha, vou enviá-los para o cativeiro, para que vocês venham para mim, para que vocês voltem para mim. O voltar, irmãos, é obedecer a Deus. Amém? Aleluias. Obedecer é melhor do que sacrificar. Deus diz assim: se me obedecerdes, comereis o melhor desta terra.
Mas parece que a humanidade não quer comer o melhor dessa terra, parece que quer comer alfarrobas, né, irmãos? Aquilo que os porcos comem. Mas Deus tem o melhor preparado para mim e para você. Deus quer que nós tenhamos um casamento, mas que o nosso casamento seja uma bênção, que nós tenhamos uma vida feliz. Amém, irmãos? Muitos que são crentes que ainda se rebelam e desobedecem à palavra de Deus passam por períodos ruins sendo crentes. Por quê? Porque ele quer seguir ao seu próprio entendimento, ele quer andar de forma independente de Deus. Glória a Deus que logo em seguida ele tropeça e ele tem como voltar para Deus e voltar a trilhar ao caminho de Deus. Aleluia! O caminho espiritual, que é um caminho em que vai trilhar ouvindo e obedecendo a palavra de Deus, andando em fé e não por vistas. Porque a gente observa que o povo aqui, ele andava por vistas. O povo parece que queria provar algo diferente. Você tem liberdade para provar o que você quiser, mas você precisa ter um entendimento que tudo que você fizer, que vá de encontro, que vá contra a palavra de Deus e a vontade de Deus, certamente você vai passar por maus pedaços em suas vidas. Assim aconteceu com o povo. A gente percebe que o povo chega a esse determinado ponto aqui, o povo voltou do cativeiro babilônico. Neemias é o primeiro que chega. Neemias dá determinação para que o povo não se casasse com povos estranhos. Neemias, ele traz a lei de Deus. Neemias apresenta para o povo. Na hora que eles voltam do cativeiro babilônico, tem uma lista que bate quem era descendente do povo de Israel e quem não era. Aqueles que não pertenciam à descendência do povo de Israel, eles não podiam ser considerados povo de Deus. Amém? Não tinha direito de entrar no templo do Senhor, não tinha o direito. Então ali já houve uma separação. É um negócio muito triste. Mas Deus não estava fazendo acepção de pessoas. O que Deus estava fazendo era trazendo um povo para que fosse reerguido o altar do Senhor e que fosse refeita a adoração a Deus. Amém? Porque quando Deus já sabia que sempre quando havia essa mesclagem, essa união do povo de Deus com outro povo, havia quebra. Havia quebra na comunhão do povo com Deus. E Deus onisciente, ele já deixava bem claro. Então trouxe homens comprometidos com a lei do Senhor, Neemias e Esdras sacerdotes. Esdras ele escrevia, ele era um dos homens que escreviam a lei de Deus, então ele sabia muito bem. Então Deus levanta esses dois homens, coloca o desejo no coração desses dois homens. Esses dois homens se apresentam ao rei da Pérsia, ao rei Persa. O rei Persa também, já ouvindo a palavra de Deus, ouvindo Deus falar no seu coração, dá toda a liberdade para que esse homem viessem para Jerusalém e assim fosse reerguido um povo, e que esse povo, por obrigação daquele rei, deveriam cumprir as leis do Deus dos céus. Nós vimos nas aulas passadas, amém, irmãos? Então, até os reis que eram idólatras, eles nesse ponto, eles nesse termo, eles tinham a mente voltada para fazer a vontade de Deus, e enviou esses dois homens. E esses dois homens voltam a ensinar, mas o povo ainda não queria obedecer, até que chegou a um momento que estava agora Esdras, e Esdras faz uma determinação muito contundente. Esse povo tinha que tomar uma decisão. Ele coloca até um divórcio peremptório. Um divórcio peremptório é um divórcio que não tinha acordo. Tem que ser isso, tem que se divorciar, porque não pode haver essa mesclagem desse povo, porque se continuar com essa mesclagem desse povo com o povo de Israel, vai haver tragédia, vai haver morte. E o povo se conscientizou, porque as leis eram bem claras. Então Esdras e Neemias leram mais uma vez a lei do Senhor, que estava em Deuteronômio, que estava em Êxodo, ficou bem claro, e o povo decidiu voltar atrás com as suas práticas. Amém, irmãos? E assim, irmãos, alcança também os nossos dias de hoje. Essas orientações chegam para os dias de hoje com relação à união ilícita. O que é a união ilícita nesses tempos? Meu irmão, é um crente casar com um não crente. Meu irmão, você está vendo que você vai passar por uma situação muito difícil.
você vai passar, não tem como você não passar por uma situação ruim, não tem como, não tem como. Porque Deus ele já deixou bem claro, nós vimos que a desobediência do povo levou o povo ao cativeiro babilônico, a outros cativeiros, levou o povo a passar por períodos ruins em suas vidas, aleluias. Então ficou muito claro, a desobediência a esta ordem de Deus era um ato de rebelião. A finalidade desta proibição era evitar que o judeu viesse a seguir a religião da mulher pagã. E o que acontece nos dias de hoje, quando uma mulher cristã, uma mulher voltada para as coisas de Deus, quando ela resolve se casar com um homem que não é cristão, amados irmãos, entrou um jugo desigual. A probabilidade dessa mulher seguir aquilo que o seu marido tem no seu coração é muito grande. É isso que nós temos visto nos dias de hoje. São mulheres chorando, mulheres desesperadas, porque elas não caminharam por fé, elas caminharam por vista, e assim se apaixonaram por homens que não eram cristãos, e assim agora estão sofrendo, né? O pesadelo. Amém, irmãos? Hoje não tem mais cativeiro babilônico, mas existe um cativeiro diário na vida dessas mulheres. E aí vem lamentação, elas buscam orientação com seus pastores, com as suas lideranças. Mas o que nós podemos orientar a essas mulheres? O que nós podemos orientar? Ela fez uma aliança, ela fez uma escolha. Amém? Uma aliança que é feita em Deus, o que Deus pede para esse homem e essa mulher cristã e esse homem que não é cristã, é que esse casamento seja no Senhor, essa aliança seja no Senhor. Amém? Agora, as consequências, ambos vão ter que sofrer. Amém, irmãos? Ambos têm que sofrer. Nós temos que dar glórias a Deus quando muito desse relacionamento, muitos homens se convertem, porque as mulheres, elas são santificadas, elas se santificam e tentam santificar os seus maridos. Elas oram pela vida dos seus maridos, elas oram pela vida dos seus filhos. Amém? Oram de joelhos, elas jejuam, se entregam ao Senhor. E aí, às vezes acontece o mover. Amém? Um homem, ele recebe, ele se converte, ele entende o seu mau caminho e se voltam, e aí o casamento realmente, literalmente, ele se volta a ser um casamento no Senhor. São poucos casamentos que tem que acontece essa graça, vamos dizer assim, né? Esse favor. São poucos casamentos, porque a maioria deles é muita tristeza, muitas angústias. Amém, irmãos? Aleluias. Nesse momento que nós estamos falando, se tratava da sobrevivência do povo judeu. Porque se o povo não se divorciassem, meu irmão, o mal sobreviveria sobre esse povo. Porque eles viviam na lei, eles viviam sobre a lei, sobre a Torá, e eles tinham que obedecer, não tinha outra saída, não havia outra saída. Amém? Aleluias. Hoje tem uma palavra para os casamentos dos crentes. A maior bênção que Deus deu à humanidade foi o envio de Jesus Cristo para ser o Salvador do mundo. Mas, no sentido material, a maior bênção que Deus dá ao ser humano é o casamento. Amém? A orientação que a Bíblia dá ao crente quanto ao casamento é: e fica livre para casar-se com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Amém? 1 aos Coríntios 7, versículo 39. Aleluias. Cada crente que estiver pensando em casar-se deve meditar profundamente sobre esse texto. Que Deus guarde cada crente de algum dia aceitar um jugo desigual com um infiel. É isso que acontece. Que Deus guarde o crente de aceitar um jugo desigual com o infiel, porque assim como o casamento na direção do Senhor enseja a possibilidade de uma felicidade sem limites, o casamento do crente com o descrente, com muita probabilidade, será uma infelicidade. É Deus falando, amados irmãos. Casamento é uma união total entre o homem e uma mulher. Jesus disse:
não são mais dois, mas uma só carne. Mateus 19:6. Aleluia. Isto fala de uma perfeita união entre os cônjuges, envolvendo corpo, alma e o espírito de ambos. Amém, irmão? O casamento é isso. O casamento é a união total, corpo, alma e espírito. Agora imagine quando é um crente com um descrente. Pode haver até união de corpo. Com certeza, sempre vai ter a união de corpo no casamento, sempre tem. Da alma, algumas vezes, que são as vontades, amém? Os desejos, algumas vezes eles se conciliam, mas em espírito não tem como, porque é um espírito vivificado em Cristo e um espírito morto, porque ainda não recebeu Cristo. Amém, irmão? Então aí já começa o pior problema. O maior problema é esse. É um espírito vivificado com um espírito não vivificado. É um espírito morto para Deus, sem entendimento da vontade de Deus. Amém, irmãos? É uma coisa muito triste, amados irmãos. Muito triste. É impossível calcular o sofrimento de uma união desta natureza tendo causado. Amém? Aleluias. Também a parte não crente não respeita a parte crente, pois sabe que ele errou contra a Bíblia, amando mais ao casamento do que a Deus. É porque o inimigo opera. O inimigo opera. Eu acho que nós temos que falar a mesma língua, não é verdade? Para um crente, opera o quê? A vontade de Deus. E para um não crente, aquele que não conhece a Deus, opera a vontade do Deus deste século. Amém, irmãos? É uma confusão muito grande, mas essa é a verdade, irmãos. Em lugar de ter se estabelecido um lar cristão, uma plataforma do evangelho, aumentando assim a influência espiritual da igreja, houve um triste recuo. É uma família dividida. Amém, irmãos? É uma família dividida. Às vezes ainda consegue sobreviver, porque às vezes os filhos, eles entendem, ele vê uma mãe tão aquebrantada, buscando a face de Deus, uma mãe transformada, uma mãe obediente à palavra de Deus. Às vezes os filhos seguem, muitas das vezes não seguem. Amém? Segue às vezes o pai, ou então quando a mãe não é crente, seguem a mãe. Amém, irmãos? É conforme a carne. Amém, irmão? É conforme a carne. Um soldado de Cristo passou para o lado oposto. Em lugar de um lar cristão com uma viva influência sobre os filhos, forma-se um lar sem definição espiritual. Amém, irmãos? O casamento é a união total entre um homem e uma mulher. O casamento é uma união total entre um homem e uma mulher. Aí vem o conselho de Deus para nós. Amém, irmão? Conselho de Deus. Espera em Deus. Salmos 27:14 diz assim: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá teu coração. Espera, pois, no Senhor. Amém, irmãos? Uma palavra para você que tem o desejo de se casar, homem ou mulher. Amém, irmãos? Espera no Senhor. Tem um exemplo muito bonito na Bíblia, que é quando Isaac, quando Abraão ele separa o seu servo para buscar uma mulher para Isaac. E aí o servo de Abraão, ele ora a Deus e pede uma direção para que trouxesse uma mulher para Isaac. E assim acontece. E Deus ele fala de forma tão grandiosa, tão clara, tão transparente, que a gente, quando medita nessa palavra, aleluias, aleluias, está em Gênesis 24, do 12 ao 27, quando Eliezer orou pedindo a Deus que mostrasse uma noiva para Isaac. Amados irmãos, leia Gênesis 24, do 12 ao 27, você vê Deus falando poderosamente a Eliezer. E ele encontra a mulher conforme a determinação que... Então, amados, esperar no Senhor, faça como Isaac. Faça como Isaac. Amém, irmãos? Porque Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a sua vida. Aleluias, aleluias. Glórias a Deus. Uma escolha precipitada, olhando somente para o que está diante dos seus olhos, pode impedir que recebas aquele ou aquela que Deus tem preparado para ti. Aleluias. Entrega, pois, a tua vida e o teu futuro a Deus. Faz
que o solitário viva em família. Salmos 68, 6. Deus que trouxe a companheira para Adão, Gênesis 2, 22. Amém? Poderá fazer isto por ti também. Espera, pois, no Senhor. Amém, irmãos? Então, quando pensar em se casar, não se precipite. Não ande por vista, não ande pelas suas forças, não ande pelas suas emoções, não ande pelo que você está vendo, ande por fé, esperando no Senhor. Eu sei que é difícil, eu sei que é muito difícil para um jovem hoje, ainda mais tendo a televisão, tendo tantos veículos aí, tentando apresentar sobre casamento, sobre relacionamento, e as pessoas estão ali, estão famintas querendo se relacionar, ter um lar, ter uma casa, ter um marido, ter relações, mas descansa no Senhor, espera no Senhor, porque o Senhor tem o melhor para você. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar, finalizando essa aula. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado, Senhor nosso Deus, por esta aula, Deus. Pai querido, que toda essa palavra, Deus, que o Senhor colocou nessa noite para o coração dos teus filhos, Deus, que possa dar frutos, ó Deus, dar frutos, que possa crescer na mente dos teus filhos, das tuas filhas que querem se casar, que entenda nessa noite, ó Deus, a tua vontade, ó Deus, para as suas vidas, ó Deus, entendendo que o casamento é uma união completa entre corpo, alma e espírito, ó Deus, que quando essas coisas não acontecem, sempre há problemas, sempre há dificuldades, sempre há tristeza, sempre há grandes pesar, ó Deus, e eu sei, porque a tua palavra diz que não é isso que tu quer para os teus filhos, tu quer que teus filhos tenham uma vida e uma vida em abundância aqui nesta terra, Deus. Por isso, em nome de Jesus, ó Deus, fala ao coração dos teus filhos, trazendo o entendimento e o discernimento, em nome de Jesus, amém, está feito, aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Agora, quinta-feira, no nosso Pão Diário, nós esperamos novamente vocês, amém? Um beijo no seu coração e até quinta, às 19 horas, amém? A paz do Senhor Jesus.